Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rosalina, né? Eu que administro esse canal Ministrando Vida. E eu resolvi hoje tirar um tempinho para poder estar conversando com vocês sobre um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, sempre estão me perguntando com relação a isso. Porque desde quando eu comecei o meu ministério na Casa de Deus, sempre foi relacionado a trabalho de libertação. Muito trabalho de libertação, convivendo com pessoas oprimidas, com pessoas que sofriam de possessão. E sempre pessoas vêm me perguntar, me questionar com relação a isso, sobre demônios, sobre possessão maligna, se isso realmente existe, porque tem gente que acredita que isso não existe. Acredita que isso pode ser causado por problemas mentais ou ilusão da cabeça da pessoa. Então tem muita gente que até mesmo é cristã, mas não acredita nisso, não crê que existem esses poderes. E desde quando eu me conheço como cristã, que eu conheci o Senhor, que eu fui liberta, eu sei que realmente isso existe. Existem problemas de possessão demoníaca, de pessoas que ficam endemoniadas. E dentro da própria Bíblia, a gente tem exemplos de pessoas que passaram por possessão. No Novo Testamento, várias pessoas foram libertas pelo Senhor com sinais de possessão maligna. E tem uma pessoa que ela foi oprimida pelo inimigo, pelo diabo. O nome dessa pessoa era o rei Saul, ele está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, né, no capítulo 10 em diante, começa a falar da história de Saul, que ele foi um homem que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Mas devido ao seu orgulho, à sua arrogância, ele passou a desobedecer ao Senhor e querer fazer as coisas do jeito que ele queria e não do jeito que Deus ordenava. Consequência disso, ele foi rejeitado pelo Senhor e ele ficou endemoniado. Espíritos malignos oprimia Saul e ele começou a ficar uma pessoa totalmente transtornada, fora de controle. Saul, ele não conseguia dormir à noite. Saul tinha acessos de raiva. Saul tentou matar várias vezes Davi, né, um ímpeto de homicídio para matar. E o final da história dele foi muito triste, porque ele ficou tão separado de Deus que ele não ouvia mais a Deus. Deus o rejeitou. Ele não ouvia mais a voz de Deus, ele não sentia mais a presença de Deus. E ele foi procurar uma pitonisa, ele foi procurar uma feiticeira para receber conselhos, para ouvir alguma voz para lhe dar uma direção no seu reinado. E o final dele foi muito triste, porque ele se matou, né? Ele se matou. A Bíblia fala que ele estava numa batalha juntamente com os seus filhos, e os seus filhos foram ali mortos na batalha na sua frente pelos soldados. Ele ficou muito desesperado, pediu para que o seu servo, né, o matasse, né? Acabasse com a vida dele, porque ele já não tinha mais sentido de viver. E o servo não quis, porque ele era um escolhido do Senhor, então ninguém queria tocar nele. Ele lançou mão da sua espada e ele se jogou em cima dela, ele suicidou. Então, quer dizer, demônios existem, opressão existe. E muitas pessoas passam por esse tipo de problema e não sabem que estão com esse tipo de problema. Então, eu vou começar fazer uma sequência de vídeos falando com relação a isso e contando também a minha experiência, porque eu passei por essa experiência. A minha conversão foi uma conversão que me trouxe conhecimento, me trouxe muito conhecimento nessa área, porque eu passei por isso. Se eu for contar para vocês o meu testemunho, a minha conversão, o processo que eu passei, vocês vão ver que eu sei do que eu estou falando, porque eu passei por isso. Então fica ligadinho, curta, compartilhe e acompanha, né? Porque eu vou estar fazendo essa né, como que se diz, essa seleção, né? E mandando esses vídeos para vocês poderem estar atualizando com relação a essa área, tá? Fica com Deus, Deus abençoe.